Eu converso com a doutora Lilian Wendy, colposcopista e terapeuta sexual. Lilian, o diagnóstico é feito através desse exame que você falou, que é colposcopia. Isso. O que é exatamente isso? A colposcopia é um exame que complementa a prevenção hoje em dia, em que a gente... Colpo significa vagina, escopia é olhar. Então, através desse exame, eu olho a vagina, o colo do útero, por uma lente de aumento, passo um corante que vai evidenciar se existe alguma área de aspecto diferente. Quando a gente tem alguma área diferente, aí a gente faz a biópsia desse local para saber qual a causa dessa alteração. Né? Porque não é só o HPV que a gente encontra. Né? Mas 98% dos casos que a gente faz biópsia de colo, a gente vai ter ou uma infecção viral, ou um processo inflamatório, ou uma área de cicatriz. Então, não é o fato de fazer biópsia que sempre a gente vai ter uma alteração. Porque as pessoas se assustam muito com este nome, né? Biópsia. Né? Sim, sim. Então, agora, tem cura o HPV? Então, eu costumo comparar com a gripe. A gente não tem uma medicação que cure a gripe. Ainda não existe. Né? Mas a gente não fica para sempre gripado. Então, o HPV é a mesma coisa. Ele é um vírus, né? A gente pode tratar. Como ele fica na célula, a partir do momento que a gente descama ou retira esse tecido comprometido, ele pode ser eliminado realmente. Então, ele tem cura. Então ele tem cura. Agora, a pessoa está com HPV. E o parceiro? Passa para o parceiro, certo? Aí pode passar, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de vírus, a gente tem também o fator imunológico envolvido. E algumas pessoas se defendem melhor de vírus do que outras. Né? Então, 60% dos parceiros de mulheres com HPV, eles podem não ter nada. Primeiro porque no aparelho genital masculino, a gente tem pele e na mulher a gente vai ter mucosa e submucosa. Então, a mucosa, né, os vírus do tipo 16 e 18, por exemplo, eles têm preferência por mucosa, né, e não por pele. Né? Então, é mais comum a gente ter lesões em mulheres do que em homens. Mas, por exemplo, quando a mulher detecta que ela está novamente contaminada ou que ela está contaminada, o seu parceiro tem que fazer novamente os exames. O parceiro precisa fazer novamente os exames, até para a gente ter certeza de que ele não tem realmente a infecção. Se ele não tiver, durante a fase em que ela estiver em tratamento, aí vai ter que usar preservativo para proteger, para não ter contato. E depois que a paciente estiver alta, aí eles voltam a ter uma vida sexual normal. Como prevenir o HPV? A prevenção do HPV tem, primeiro, os cuidados, né, com relação a todas as doenças sexualmente transmissíveis, que é o uso de preservativo, os cuidados com a parceria sexual, porque hoje em dia a gente sabe que há uma liberdade maior, né? Então, a gente ter cuidado também com quem se relaciona, né? O cuidado de fazer os seus exames de prevenção, né? Que é o principal, né? Agora, e a vacina contra o HPV? Ela protege contra todos os tipos? Então, a vacina contra o HPV, a gente tem duas vacinas, a bivalente e a tetravalente. E a tetravalente é a que está sendo usada na campanha. Ela protege contra o 6 e o 11 e o 16 e o 18. O 6 e o 11 são dois subtipos muito comuns, mas que não levam ao aparecimento de câncer. Porque nem todo subtipo de HPV consegue fazer alteração celular. E o 16 e o 18 são os que conseguem fazer alteração. Esses 4 subtipos, eles são responsáveis pela maioria das infecções. Então, a ideia da vacinação é que a gente vacinando, principalmente as meninas na adolescência, daqui a alguns anos, quando elas entrarem na vida sexual e, né, quando elas estiverem exercendo a sua sexualidade, elas estejam mais protegidas. Porque a população adulta, a grande maioria, já entrou em contato com esse vírus. Então, ou tem imunidade, ou pode até ter uma captura positiva e não ter manifestação alguma. Sim, então essa vacina seria dada para meninas entre 11 e 13 anos? A campanha é entre 11 e 13 anos, né? No início, a gente estava dando para pessoas entre 9 e 23, né? Mas a campanha selecionou essa faixa etária por entender que seria a melhor faixa etária para trabalhar. Mas qualquer pessoa,
né, pode tomar a vacina para o HPV. Agora, Lília, quem teve a lesão e já tratou, pode tomar a vacina? Pode tomar a vacina porque se ela teve a lesão pelo HPV, ela provavelmente teve contaminação por um subtipo. Então, a vacina tetravalente vai dar proteção ainda para mais 3 subtipos, porque o HPV ele não confere imunidade. Então, a pessoa, se ela entrar em contato com outro subtipo, ela pode adquirir a doença. Então, quem teve a lesão, por exemplo, e mesmo que tenha curado, vai ficar, como no caso do herpes, sempre com o tipo? Não. O vírus do HPV é diferente do herpes, porque o herpes ele fica no organismo. E o HPV não, porque ele fica na célula da região genital. Então, como o tratamento visa a descamação dessas células, com o tempo ele desaparece. E realmente o DNA viral, ele pode desaparecer através dos exames que a gente tem hoje em dia como recurso. Já voltamos a falar. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a terapia ortomolecular da forma que ela é analisada. Vamos dar até inclusive um exemplo de uma pessoa que não dorme bem, que o problema dela é o sono. Mas primeiramente, todas as pessoas que nos procuram, nós não vamos analisar de cara o motivo principal. Porque, na verdade, o motivo principal, muitas vezes não é que te trouxe até nós, muitas vezes não é ele que tem que ser tratado. Por exemplo, será que eu tenho que tratar o tendão ou ir na tensão? Será que é no nervo ou no sistema nervoso? Então, nós precisamos, além de olhar o sintoma, tentar achar a origem deste problema. E nós temos que analisar elementos que enfraqueceram pela tua personalidade, se você é agitado, apático, pensativo, ativo pensativo ou apático pensativo. Os elementos vão nos mostrar que grupo você pertence. Emocionalmente, angústia, tristeza, melancolia, desânimo, medo e insegurança. Os elementos que enfraqueceram vão mostrar o que está acontecendo. Fisicamente, onde é que está reagindo? É na parte digestiva, urinária, endócrina, respiratória. Então nós temos que analisar dentro de vários elementos, nós temos que ir numa árvore genealógica. Esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse. E normalmente o sono hoje está atingindo problemas com relação ao sono, está atingindo um número enorme das pessoas. Às vezes ela vem com um determinado sintoma, mas o sono está ruim. O outro vem com outro sintoma, mas o sono está ruim. Inclusive teve uma revista que chama Sono, Saúde e Companhia, que se você ler essa revista, existem mais de 100 doenças que estão comprovadas cientificamente que podem ser provocadas por uma má qualidade de sono. Então nós vamos te perguntar se você dorme bem, se você dormiria mais horas se pudesse, se tem pesadelos, desperta durante a noite, sonolência durante o dia, quebras de energia após as refeições. Ou seja, na somatória de questões, nós vamos se preocupar não só com a quantidade de sono, e sim com a qualidade. Que muitas vezes você está dormindo horas profundas, só que a corda não está bem. Então, independente dessa quantidade e da profundidade, nós vamos analisar e te deixar com uma qualidade muito melhor com relação ao seu sono, para que você tenha o resto do seu dia muito melhor, tá bom? Vou deixar nosso site, que é o www.santiniortomolecular.com.br. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.